Senhor tenha a nos falar, que o Senhor abençoe mais uma vez o pastor João Mar, estará dando continuidade ao nosso culto. Boa noite, meus irmãos. Motivo de muita alegria estar aqui nesta noite para louvar e adorar e bendizer o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de ser um instrumento do Senhor nesta noite, na minha vida, na vida dos meus irmãos, da vida das minhas irmãs, todo aquele que estão lá pela internet também, que seja totalmente abençoado, porque essa palavra, diz a palavra de Deus que ela não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. Quero agradecer ao pastor Nilton também, nesta noite, por essa oportunidade de estar com este microfone, trazendo a mensagem do Senhor nas nossas vidas. Quero falar com os irmãos para abrir a palavra do Senhor no Salmo 62, versículo 7. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Quero pedir à igreja que possa repetir esse versículo em uma só voz, no 3. 1, 2, 3. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por estar, Senhor Deus, nesta noite na tua casa. Melhor estar, Senhor Deus, do que em outro lugar. Muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. Neste momento pedimos ao Senhor, Pai, pela tua infinita misericórdia e bondade que esteja, Pai, me capacitando, me usando como instrumento de sua vontade nesta noite de hoje. Faça da minha vida, Pai, um instrumento, Pai, de sua vontade na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, nesta noite, em nome de Jesus, eu te oro, Pai. Amém. Irmão, sabemos que a palavra do Senhor nos fala no Salmo 62, versículo 7, esse salmo é de Davi. Esse salmo falou muito em meu coração quando eu estava sendo ali lendo e meditando nesse salmo. E Davi estava passando por uma situação difícil quando ele escreveu este salmo. Irmão, cada um de nós sabemos que tudo que precisamos está na palavra de Deus. Tudo. A gente não pode acrescentar nem incluir nada nesta palavra. Nós temos aqui na terra que está sendo um instrumento de Deus, repetir tudo aquilo que está escrito nesta palavra. Nada de cada um de nós possa ser um exemplo. Jesus nos ensinou que esta palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai entre juntas e medula e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, temos ela na mão. Hoje, nós podemos ter, nesta noite de hoje, desde de manhã até agora, quando o Carlinho falou que hoje é um dia da Bíblia. A Bíblia, ela tem ali 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, para cada um de nós se alimentar da palavra de Deus, se deliciar da palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos abençoa, é ela que nos livra de todo mal. 40 homens inspirados por Deus, numa base de 1.500 homens inspirados por Deus, que escreveu este livro. 40 autores. A Bíblia revela o pecado do homem e também revela o amor de Deus
por cada um de nós. O que Deus fez, Ele deixou escrito para cada um de nós nos dias que nós vivemos na terra, até ser levado para viver na eternidade com Deus. Nós temos esse alimento para nós estar diariamente andando conforme a palavra de Deus nos fala. A Bíblia diz que cada um de nós, se em primeiro lugar não buscar o reino do céu, as outras coisas não serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar os reinos do céu através da leitura da palavra de Deus. O objetivo da Bíblia é cada um de nós ter a certeza absoluta que esta palavra que cada um de nós temos na mão todos os dias é acreditar que Deus existe. E ter um Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus que te tirou lá do lamação do pecado. A palavra de Deus é que te dá a vida eterna. É a palavra de Deus que vai você conhecer o Deus dessa Bíblia. É a palavra de Deus que tem um propósito na vida de cada um de nós. É a Bíblia Sagrada. Hoje é o dia dela. É ela que nos faz feliz, ela que nos dá saúde, ela que nos dá alimento, ela nos abençoa, ela nos ama, ela é viva e eficaz. Essa Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem andado com cada um de nós todos os dias? Temos, claro que temos. Por isso que cada um de nós estamos aqui na casa do Senhor, porque ela tem nos acompanhado diariamente. Porque se nós não acompanhar a leitura dessa palavra, a gente não tem Deus na nossa vida, irmão. Então, esse espírito que Davi escreveu aqui no versículo 7, em Deus está a minha salvação. Como eu conheci a salvação? Através da leitura da palavra, em João 3,16, porque Deus amou o mundo, todas as pessoas que estão no mundo, de uma tal maneira, de tal maneira, que enviou o seu Filho amado ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, não passa por necessidade, nada disso, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Palavra é essa, irmão? Essa palavra fechada, cada um de nós sabemos que é um livro qualquer, mas para mim não. Ela fechada, quando eu boto ela debaixo do braço, quando eu saio daqui, eu, Arthur, mais alguns irmãos, para evangelizar, ela fica fechadinha aqui, debaixo do meu braço. Eu saio com 500 folhetos, saio com 300, eu, Arthur e mais alguns irmãos vão por aqui pela beira da praia e vamos aí, E todo mundo olha a gente assim, pô, eles são crentes. A Bíblia está fechada aqui, é palavra de Deus. É um livro qualquer? Claro que não. Claro que não. Ela é fechada, mesmo assim, ela testemunha às outras pessoas que a gente somos servo de Deus. E ela aberta é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus que fala muito em nossos corações. E a Bíblia fala que o espírito das trevas, quando a gente está alicerçado na palavra de Deus, ele não nos toca, como diz a palavra de Deus. Então, cada um de nós temos essa bênção na nossa mão todos os dias. Você anda pelo meio da rua, nos trabalhos, dentro da tua casa, dentro da igreja, e o teu corpo, que é o veículo teu e meu, de cada um de nós, ele vai expressar, ele vai testemunhar daquilo mais que nós se alimentamos. Se é da palavra, as pessoas, onde te vê, em qualquer lugar, ela vai falar, ali vai o crente, ali vai uma serva, ali vai um servo de Deus. Quando você alimenta a tua vida através da palavra. Agora, se você deixar esta palavra de lado, com certeza as vontades mundanas vai começar a tomar o teu coração, a tua mente, e você vai começar a testemunhar de um mundano. E as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar, poxa, ser crente desta maneira, preferia não ir para a igreja. Então, irmão, cada um de nós, vamos testemunhar daquilo que nós alimentamos. Se é da palavra, a gente vai testemunhar que nós somos um servo de Deus. Se nós não ler a palavra, nós não vamos ficar alimentados, porque qualquer hora o inimigo vai ceifar a vida de cada um de nós, ou está enviando alguém para poder tirar a tua paz. E quando alguém vem enviado pelo inimigo, a gente somos pego de surpresa
e nós vamos dar a resposta conforme a carne está alimentada. Então, a resposta vem, a gente depois fica até um pouco meio surpreso com a atitude que nós às vezes tomamos. Por quê? Falta de alimentação da palavra de Deus. Irmão, talvez você e eu não tenham experimentado tanto desta palavra. Por quê? Porque essa palavra que acabamos de ler, se nós não tivermos experimentado desta palavra diariamente, a gente somos independentes de Deus. E quando a gente experimentamos essa palavra, nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu não quero ser independente de Deus. Sabe por quê, irmão? Se eu for independente de Deus, as coisas do passado, as bebedeiras, né? As saidinhas, as noitadas, ali os cigarros, ali as manias do velho homem, vai voltar, irmão. Vai voltar. Se a gente ficar independente de Deus, ficar independente dessa palavra, a gente vamos ser uma pessoa que vamos ficar sem preparo nenhum para este mundo que jaz do maligno. Então, a tendência de cada um de nós na terra é ser totalmente dependente de Deus. O que é ser dependente de Deus, irmão? Obedecer essa palavra, ler e obedecer essa palavra. 90%, Jomar? Não. 99%, pastor Jomar? Não. Quanto? 100%. 100%. É você olhar para a tua vida e falar, a minha vida não me pertence mais. Igual Paulo falou, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Dependente totalmente dessa palavra. Que cada um de nós temos que ser 100%. Sabe por quê? Porque a tua segurança e a minha segurança não está na religião, não está na vida financeira, não está no meu trabalho. Minha segurança não está em outra coisa qualquer, se não for na presença de Deus. Então, a segurança da igreja que professa Jesus Cristo aqui na terra, a nossa segurança está verdadeiramente na palavra do Senhor. E nós, que somos testemunha viva, igual Jesus falou para cada um de nós, ser-me-eis testemunha. Aonde? Na Judéia, na Samária, na Ilha do Governador, em Caxias, até os confins da terra. Testemunha de Cristo é chamado de cristãos. E cada um de nós somos esse que o Senhor nos escolheu. Não foi vós que escolheste, mas eu escolhi vós, diz o Senhor, Ele que nos escolheu. Que privilégio. Obrigado, irmão. Isso aqui não é brincadeira não, a coisa é séria. Que privilégio, cada um de nós fomos aqui na terra, ser escolhido por Deus. Não foi a gente que escolheu o Senhor, Ele que nos escolheu. Ainda bem que está todo mundo atento à mensagem, todo mundo falou privilégio, só eu que não achei esse nome, privilégio. Mas os irmãos entenderam, graças a Deus. Então é por aí, irmão, é 100% na presença de Deus. É isso que cada um de nós temos que estar testemunhando. Não é 99%, graças a Deus por isso. E isso faz bem para a gente, irmão. Faz bem, sabe por que faz bem para a gente? Porque quando nós vivemos segundo o Espírito Santo aqui na terra, as coisas começam a funcionar. As coisas começam a ser resposta daquilo que tu vive. A tua vida sentimental dá certo, eu e minha esposa namora, eu e minha esposa sai, eu e minha esposa não briga. Porque a palavra de Deus, a minha família unida, a minha vida financeira, graças a Deus, né? Minha vida familiar, sentimental, dá tudo certo, irmão. Eu não posso. O jovem rico chegou até Jesus e falou: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Não mata, não rouba, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Senhor, isso aí desde nascença eu faço isso. Jesus, te falta uma coisa, que é, pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e venha-me, siga-me, que
eu te dou um tesouro, você terá um tesouro no céu. Aí não, 99% ele servia a Cristo. Tem que servir os 100%, irmão. Não tem. O que adianta eu não adulterar, eu não roubar, mas eu minto? Eu estou errando em todos os outros mandamentos e todas as outras leis. Tá legal. Eu não minto, eu não dou falsos testemunhos, eu não roubo, mas eu não amo o meu próximo. Estou errando, irmão. Todas as leis, todos os mandamentos, tá legal. Eu não roubo, eu não adultero, eu não dou falsos testemunhos, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. Mas falta uma coisa, Jomar, o quê? Dá o dízimo. Ih, caramba, não vou ser abençoado, vou ser amaldiçoado. As maldições da terra vão estar sobre mim. Não posso deixar uma lei nem um mandamento de fora, a não ser que eu olhe para mim e fale: Senhor, me esqueci, mas domingo que vem está lá. Eu vou depositar lá no teu gasofilaço a parte que te pertence. E no domingo que vem eu chego ali mesmo e deposito a parte do Senhor. Ah, Senhor, saiu um pensamento aqui que às vezes eu fico vendo televisão e as coisas da televisão entrou na minha mente e me contaminou. Me perdoa, Senhor, eu não quero ver mais esse programa que está me contaminando. Graças a Deus, se arrependeu. É isso que Deus quer, que a cada um de nós olha para nós e vê a necessidade de mudança. Não a gente dá alimento para o inimigo das nossas almas, sabendo que a gente está errando e alimentando, continuar no erro. Aí vai levar uma vida mesquinha, vai levar uma vida pobre, não vai levar uma vida pelo qual Deus colocou a sua palavra para cada um de nós estar fazendo o quê? Testemunhando, aplicando na nossa vida. Para sermos abençoados, não é mole não, irmão. Tem que ter sacrifício. Não é moleza para os irmãos, não é moleza para o pastor, não é moleza para o ministro de música, não é moleza para ninguém obedecer 100% essa palavra. Não é. Mas nós temos que lutar, quanto nós tivermos nessa terra, obedecer essa palavra. Porque se nós obedecemos a nós mesmos, então para que estar na igreja? Para quê? Eu estava no mundo, não obedecia a palavra. Agora que eu estou na presença de Deus, me converti ao Senhor, eu não vivo eu joguei a toalha para o mundo, eu virei as costas para o mundo. Eu tenho que obedecer essa palavra. Por quê? Porque eu decidi largar as coisas do mundo para obedecer essa palavra. E a minha vida, com certeza, graças a Deus, começou a ter sentido. A vida de cada um passa a ter sentido quando cada um de nós, obedecemos a palavra. A vida sem sentido é uma vida sem graça, é uma vida sem alegria, é uma vida preocupada, uma vida que não obedece essa palavra aqui. A resposta que nós vamos dar para o mundo não é uma resposta de tranquilidade, é uma resposta de desespero. Nós temos de estar fazendo conforme esta palavra tem nos informado 2 vezes por semana, quarta e domingo. E durante a semana, os irmãos e irmãs leem a palavra. Jesus, ele, com 30 anos de idade, nosso Senhor e Salvador, ele não era revelado ainda como o Filho de Deus. Jesus era segredo para toda a humanidade. Segredo. Só quem sabia que ele era o Filho de Deus era Maria e José. Até o momento presente do ministério de Jesus, ele ser apresentado ao mundo, estava em segredo. Mas João Batista tinha uma revelação de Deus. De quê? De quando o Espírito pousar sobre um homem na face da terra, esse que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aconteceu, irmão. O tempo passou, João Batista sendo mais velho do que o Senhor Jesus Cristo, que nasceu 6 meses antes, para nos dar essa revelação nos dias de hoje.
João Batista pregava no deserto, aonde o povo ia: arrependei-vos, raça de víbora. A pregação de João Batista no deserto era uma pregação pesada, mas as pessoas estavam sem profeta há 700 anos, sem ouvir falar da palavra de Deus. E as pessoas iam lá no deserto, João Batista cheio da virtude da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo da palavra de Deus, sendo um instrumento no deserto para todas as pessoas, para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus no deserto. E as pessoas iam até o deserto para ouvir a palavra de Deus. E quando João Batista veio pelas margens do Rio Jordão, Jesus entra na fila. Mas João, ele sabia e esperava a revelação de Deus na vida dos homens, na face da terra. E quando chega a vez de Jesus, quando João batiza, o céu se abre, o Espírito Santo, em forma de pomba, pousa sobre Jesus. Aí João aponta para Jesus: este é de quem eu anunciava, que é maior do que eu, que veio antes de mim, que ele já existia muitos anos atrás do que eu, sempre existiu. E o povo que era ali de João Batista, que era discípulo de João Batista, começaram a seguir a Jesus. Irmão, todas as pessoas que descem essas águas batismais para ser batizado, uma voz do céu se fala, irmão: este é meu filho amado. Porque a Bíblia, irmão, é a nossa regra de fé e prática, onde temos duas ordenanças. Qual são elas? Batizar e cear. Essas duas ordenanças que nós temos que praticar na face da terra. Temos que ser batizados. Jesus foi batizado. Jesus ceou com seus discípulos. E nós também, nesta terra, temos que seguir esse exemplo. Nós não podemos ter anos de igreja e não ser batizado, irmão. Nós não podemos ter anos de igreja e não cear em comunhão com os irmãos. A Bíblia, hoje é o dia da Bíblia, é aquilo que Deus colocou no meu coração para falar com os irmãos sobre a respeito desta palavra que nós temos que seguir, irmão. A palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é ela que é a nossa salvação. Disse esse versículo: a palavra de Deus, irmão, não é só a salvação, mas é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, porque estão todas elas em Deus. E Jesus, ali, depois que foi batizado, Jesus, ali no capítulo 4 de Mateus, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Irmão, às vezes, cada um de nós estamos no deserto e não sabe. Qual é o nosso deserto hoje? Deserto é lugar de quê? Deserto é lugar de jejum. Jesus foi para o deserto em jejum, ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Lugar de oração. Deserto é lugar de animais ferozes, porque a palavra do Senhor fala sobre isso. Nos dias de hoje, o nosso deserto, às vezes, as nossas escolhas, pode ser uma escolha errada que cada um de nós tenha praticado, ou feito, ou escolhido, e a gente estamos no deserto. Deserto para nossas vidas, como foi apresentado para Jesus comida, pão, foi apresentado autoridade, poder, foi apresentado para Jesus financeiramente, ouro, poder. Jesus não quis saber nada disso. Jesus falou para Satanás: vai-te, Satanás, porque só a um adorarás e só a Deus servirás. É isso
que cada um de nós, como fomos ofertados na rua, é isso que cada um de nós temos que estar na ponta da língua a resposta. Vai-te, Satanás. Se uma pessoa te dá um troco a mais, você não recebe, você devolve. Se alguma pessoa te dá alguma coisa que você não gosta, você devolve. Deserto é abandonar a tua própria vontade, irmão, para fazer a vontade de Deus. É transformar o teu interior, porque a transformação vem de dentro para fora. Se você não transformar o teu interior, o teu exterior, eles vão ficar oculto. As pessoas não vão saber se realmente nós somos filha ou filho de Deus. Deserto é você renegar a sua velha natureza. É você buscar, aprender e ouvir a voz de Deus. E isso, nos dias de hoje, está sendo uma dificuldade fora de série. Às vezes você vem para a casa do Senhor, como o pastor Nilton tem falado, que quando dá hora, as pessoas já ficam impacientes dentro da casa do Senhor. Não quer mais ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes isso incomoda, não quer mais desenvolver uma maturidade. Nós temos que ser maduros, irmão. Nós temos que amadurecer. Nós temos que, às vezes, parar de ficar tomando leitinho. Tem que comer comida sólida, porque Deus quer dar para cada um de nós coisas sobrenaturais, mas se a gente não tiver experimentado diante da palavra de Deus, se nós não tiver amadurecido diante da palavra de Deus, se a gente for igual casca de ovo, crente, casca quebra à toa, qualquer coisa nos ofende, a gente não vai continuar ouvindo a palavra de Deus, nem vamos continuar na casa do Senhor. Então, irmão, a maturidade, ela nos faz aprender e desenvolver a palavra de Deus. Mas cada um de nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus guie a cada um de nós. Se a gente querer agir pela razão, se a gente querer agir pela força do nosso braço, ou pelo nosso conhecimento, ou pelo nosso trabalho, deixar essa palavra de lado, Jesus falou assim, ama seus amigos. Não, Jesus falou assim, ama os seus inimigos. Orai por aqueles que te perseguem. Aquele que te chamar para caminhar uma milha, caminha duas com ele. Nossos inimigos nós temos que amar. A maturidade vem através de ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por ele. Porque se Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, cada um de nós temos que se conhecer para ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito vai te levar ao deserto para quê? Para que você possa ficar dependente dele, na fidelidade, na santidade. E isso é indispensável para o crente, querido. Nós não podemos dispensar isso. Nós não podemos ouvir a voz do Espírito Santo e querer tapar os nossos ouvidos, não. Nós temos que se disciplinar diante dessa palavra. É o nosso testemunho de fé. A palavra de Deus é a regra para cada um de nós seguirmos. E nisto vem a correção para cada um de nós. É uma escola. O Espírito Santo é o professor e cada um de nós somos aluno, é uma escola. E nisto vem o equilíbrio para cada um de nós. Ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres aqui na terra estão em serviço do reino do céu. Cada um de nós estamos em serviço. Que tipo de serviço, Jalmar? Obedecer a voz do Espírito Santo e executar todas elas. 99, Jalmar? Não, 100%. Vai doer aqui, 100%. Não tem essa que doer. Jesus morreu por você, morreu por todos que estão neste mundo. Ele se entregou a 100%. Como é que tu quer entregar 99%? Não basta. 100%. Jesus está no deserto.
40 dias, 40 noites, obedeceu tudo bonitinho, diz a palavra de Deus. Os anjos vieram e serviram o banquete para Jesus. Todas as pessoas que estão passando por problema, com dificuldade, irmão, é passageiro. É passageiro, não se desespere não, irmão. É passageiro, vai passar. Se tua vida hoje está passando pelo deserto, isso é um aprendizado para você, é para mim, é para toda a igreja, para te amadurecer. É para a gente olhar para o céu e falar: Senhor, só o Senhor pode transformar este choro em alegria, essa preocupação em vitória. É para isso que cada um de nós é levado para o deserto, irmão. É para o sobrenatural de Deus acontecer na vida de cada um de nós. Jesus sai do deserto. Jesus agora está forte. Vai para Galiléia. Vai começar a escolher os discípulos. Aí escolhe Pedro, André, Tiago, João, vindo da pescaria. Aí sobe um monte para orar ao Pai. Aí quando sobe um monte, ele ora o Pai, aí escolhe os outros discípulos. Filipe, Tomé, Mateus, João, filho de Alfeu. E vai escolhendo Tadeu, Simão Zelote. Escolhe os 12 discípulos. Depois que escolhe os 12 discípulos, ele começa a mostrar os milagres. Passa pelos milagres. Primeiro milagre, transformação da água em vinho. Jesus vai testemunhar, começa as pessoas conhecer quem realmente, depois de 30 anos, Jesus se revela que era o Filho de Deus. Numa festa, todos os irmãos conhecem essa história, acaba o vinho. E ali a festa durava semanas, 7 dias. Maria vem, acabou o vinho, Jesus. Jesus dá uma resposta: que eu tenho com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Cada um de nós, e a mãe dele sabia que o momento do seu filho teria que esperar a ordem de Deus. Fazei tudo que ele mandar. E aquele momento, Jesus chama aqueles serventes e manda encher aquelas talhas que estavam ali e manda levar até o serviçal. E lá é apresentada a água que foi transformada em vinho e o primeiro milagre acontece. Jesus sai dali, passa ali pela Cesareia, aí vem um centurião pedindo a Jesus para que pudesse ir até a casa dele para curar o seu servo, mas uma palavra que Jesus desse naquele momento, o seu servo se curaria. E Jesus olha para aquele centurião e fala: nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém. Vai que teu servo está curado. E logo em seguida veio um filho de um oficial para pedir a Jesus que pudesse curar o seu filho. E Jesus, apenas uma palavra à distância, cura o filho do oficial. Cada um de nós que estamos aqui, irmão, se você buscar Deus realmente de coração, uma palavra que sai do trono de Deus e uma profecia que você traz para o teu coração, algo sobrenatural acontece na sua vida. E esse deserto vira um mananciais de água viva. Saindo dali, Jesus vai para a casa de Pedro, encontra a sogra de Pedro com febre. Jesus é avisado, Jesus segura na mão da sogra de Pedro, e a sogra de Pedro agora é curada. Jesus vai para o mar da Galiléia, vê ali os discípulos vindo, revoltados porque não havia pego nada. E Jesus manda levar até o lago de Genezaré. E Jesus manda jogar a rede ali, do lado direito. E ali enche de peixe aquela rede. E o barco quase vai a fundo. E Jesus olha para aqueles discípulos. Pedro fala: aparta de mim, Senhor, porque não sou digno. Aí Jesus fala para ele: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homem. Graças a Deus. E Jesus vem com o seu discípulo, e Jesus anda com o seu discípulo evangelizando. Veio ali 10 leprosos, irmão.
chega até Jesus e pede a Jesus para que pudesse ser curado. Jesus vai, mostra lá o sacerdote. Não curou instantaneamente aqueles 10 leprosos, não. Eles vão e no meio do caminho eles são curados. De repente, daqui para a tua casa hoje, irmão, quando você descer essa escada, o milagre pode acontecer na vida de cada um de nós, e a resposta de Deus pode vir para cada um de nós nesta noite. E só volta um para agradecer. Depois tem que dar testemunho, irmão. Tu tem que agradecer, porque isso alega o coração ali de Jesus. E um volta, agradece, e naquele momento ele é abençoado. E Jesus vai para casa. E a casa começa a encher de gente. Na época, a gente sabe que Jesus só andava com multidão. Muitas pessoas conheciam Jesus. E muitas pessoas não queriam mais abrir mão de Jesus. Igual a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, irmão. A gente não abre a mão de Jesus. A gente ama Jesus. Vem no culto de manhã, vem no culto de noite, vem no culto quarta-feira. Eu amo Jesus, os irmãos também amam Jesus. E chega ali um paralítico levado por 4 homens. Não tinha lugar para entrar na casa dele, irmão. Não tinha, estava tudo ocupado. Era gente no corredor, era gente na porta, era gente na janela, era gente do lado de fora, mas já havia 4 homens, igual está eu e você aqui na casa de Deus, cheio de fé no coração, e ali, sobre ali o telhado e desabre, e ele entra ali com aquele paralítico até a frente de Jesus, e Jesus olha a fé daqueles homens, e olha para aquele paralítico e fala: filho, teus pecados estão perdoados. E havia fariseu, havia escriba, havia ali homens que rodavam Jesus sentado naquela mesa e resmungaram em seu coração e falaram: quem é esse que pode perdoar pecado? Se não for Jesus, se não for Deus. E Deus, Jesus, sabe de todas as coisas e lê o pensamento deles. E Jesus fala: qual é mais fácil? Falar para esse paralítico que perdoados estão os seus pecados, ou falar para ele: levanta, pega teu leito e vai para a tua casa, para tu ver que o Filho de Deus, o Filho do homem, tem poder sobre todas as coisas? Jovem, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. E na mesma hora aquele paralítico levanta, irmão, e vai para casa. E aqueles homens que estavam ali perto de Jesus começaram a querer tramar para matar Jesus. E Jesus sai dali, irmão, sai dali e vai para a igreja. Quando chega dentro da casa do Senhor, havia um homem com a mão mirrada. E Jesus, sabendo de todas as coisas, aquele homem gostava de sentar no banco de trás, porque ali havia uma discriminação. As pessoas que tinham defeito, ele chama aquele homem para frente e faz uma pergunta para a congregação. E fala: é lícito curar esse homem? E todo mundo dentro da congregação fica calado. É certo fazer o bem ou o mal? Jesus pergunta para aqueles homens. E aqueles homens começam a não responder, fica em silêncio. E naquela mesma hora Jesus manda aquele homem estender a mão, e a mão daquele homem fica restituída, fica cheia de saúde igual a outra mão. Graças a Deus, irmão. A palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E Jesus sai dali da sinagoga depois desse milagre e vai até a cidade de Naim. Chegando lá, sai um cortejo. Filho de uma viúva que havia morrido. Era viúva, já tinha perdido o seu marido. Jesus sai da igreja, da sinagoga, cheio de alegria com o seu discípulo. Aí eles se encontram, 2 multidão, uma triste e a outra alegre. E Jesus fala para aquela mulher, a mãe daquele menino: não chora, mulher. Como a mulher não vai chorar, irmão? O filho dela está dentro do caixão, morto. Como ela não vai chorar? Jesus para, toca no caixão, abre o caixão e fala para aquele jovem: levanta-te, jovem. E na mesma hora aquele jovem levanta e Jesus entrega aquele jovem, aquela viúva.
Irmão, nós temos que influenciar onde nós estivermos, se é no teu trabalho, se é dentro da igreja, se é dentro do ônibus, se é na tua família. A alegria que estava neste grupo contagiou outro grupo, daqui a pouco todo o grupo estava feliz com o milagre sobrenatural que Jesus fez. E nisto, Jesus já vinha saindo com os discípulos, vem quem? Jairo, pedindo Jesus para que pudesse ir até a casa dele, que a filha dele estava muito doente. E Jesus vai até lá. E quando Jesus chega, o povo que estava ali fala, não tem jeito não. Que nem já falaram para mim e para você. Aquele ali, tem jeito não. Aquela ali, tem jeito não. Não tem? Jesus manda sair todo mundo, sai todo mundo. Aí chama Pedro, Tiago, João e os pais. Daqui a pouco, Tabita, menina, levanta, ela levanta. Jesus entrega aquela menina para os pais, dá de comer essa menina. Glórias a Deus, é o nosso Deus, é esse Deus pelo qual nós servimos, é o Deus sobrenatural que faz milagre ainda hoje. Aí Jesus sai dali, ele vai para a terra dos Gadarenos, onde está os Gadarenos. Ali Jesus vê um homem, atravessa um mar, chega naquela cidade. E um homem muito feroz. Todo mundo tinha medo daquele homem. Aquele homem vivia acorrentado lá nesta ilha. Ninguém conseguia, nem algema conseguia segurar aquele homem, nem corrente, aquele homem se cortava todo. Havia 2.000 demônios naquele homem, tanto é que havia 2.000 porcos. Jesus expulsa todos os demônios e vai para os porcos. Jesus dali sai, vai para outra terra, cura mudo, cura surdo. Jesus vai para o tanque de Betesda, ou havia um homem que havia 38 homens ali, esperando o mover das águas. Jesus pergunta àquele homem o que ele quer, e aquele homem ali é curado. Jesus cura aquele homem, manda ele levantou o leito para a casa dele, e Jesus vai até a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Aqueles discípulos vê Jesus andando por cima da água. Jesus olha aquela tempestade, e naquele momento Pedro pergunta, se é o mestre, me ordena que eu vá até ti. Pedro anda por cima das águas também. Quantos milagres, irmão. Quantos milagres Deus tem feito na face da terra. E Ele faz milagre nos dias de hoje também, irmão. Ele faz milagre nos dias de hoje. Sabe por quê, irmão? Porque cada um de nós temos acreditado na palavra dEle. Por isso que Ele faz milagre nos dias de hoje. Porque a gente estamos abertos à palavra dEle. Para quê? Porque a palavra dEle é que nos garante a vitória. Jesus tinha cansaço, ele estava num corpo físico, ele tinha fome. Jesus também tinha sede, tinha sono também, irmão. A Bíblia fala tudo isso, que ele se alegrava, que ele chorava. A Bíblia fala sobre isso. E cada um de nós, irmão, passa por isso também na face da terra, passa por deserto, passa por momento difícil. Mas depois de Jesus ter ressuscitado, ele fica 40 dias, irmão, na terra. E antes dele subir ao céu, ele fala para o discípulo dele, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O que é ficar em Jerusalém, irmão? Até que do alto seja revestido de poder. Cada um de nós, quantos tiver a nossa Jerusalém, é aqui a casa do Senhor. A Jerusalém é aqui, irmão, a casa do Senhor. Sabe para quê? Para cada um de nós sair daqui blindado pela palavra de Deus, protegido pela palavra de Deus. Toda no nosso corpo, na mente, no coração, a palavra de Deus. Ficar em Jerusalém, para ouvir a palavra, para aprender, para te disciplinar e para te alimentar diante da semana. Não saia de Jerusalém, irmão. Não saia da casa de Deus. Ainda que aconteça alguma coisa, permaneça na presença de Deus. É através da palavra de Deus que cada um de nós somos levados para fazer a vontade de Deus. Então, irmão, hoje é o dia da Bíblia. Nós estamos na casa de Deus. Aprendemos a estar obediente
esta palavra maravilhosa que veio para nos amadurecer, nos fortalecer e nos alimentar. Não saia da presença de Deus. Pode ser, custar o que for. A gente vai passar por momentos de dificuldade, vai passar por momentos de dúvida que o inimigo vai colocar no nosso coração. Vai oferecer algo lá fora para cada um de nós. Mas nós temos que estar blindado com esta palavra, porque cada um de nós somos um instrumento de Deus na terra e Ele jamais vai querer que cada um de nós permaneça na casa do Senhor, se não querer botar cada um de nós em prova. Não entra, se fortaleça na presença de Deus, não deixa de ler esta palavra de Deus, porque é ela que nos traz a vitória para a vida de cada um de nós. É esta palavra que é o alimento que foi escrita para que cada um de nós, através da leitura da sua palavra, está meditando dela, o que fala ela, dia e noite, andando, deitado, sentado, pelo caminho, ensinando os teus parentes, os teus filhos e a todos aqueles que tiverem ao seu redor. Amém, irmão? Glórias a Deus. Vou pedir aos irmãos que possam se levantar para a gente estar orando a Deus. Eu vou chamar o pastor Fábio aqui no púlpito para implantar a bênção apostólica. E eu vou estar orando. Pensa naquele teu deserto, irmão. Pensa na tua dificuldade, irmão. Porque a palavra de Deus, quando entra nos nossos corações, quando escutamos milagre, sobrenatural, com certeza Deus quer trazer esse sobrenatural na vida de cada um de nós nesta noite. Você que veio aqui nesta noite, receba agora essa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai. Aqui está, Pai, a tua igreja reunida nesta noite, aonde a tua palavra foi pregada, Senhor Deus. E ela, Senhor Deus, não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz, Senhor Deus. E nesta noite, pedimos ao Senhor, Pai, que o teu nome possa, em nome de Jesus, estar visitando cada irmã, cada irmão nesta noite. Que ele seja liberto, abençoado e livre desse deserto. Que este ano, Pai, antes de acabar, Senhor Deus, esse 2025, o sobrenatural do Senhor alcance essa vida, que ele seja curado, que ele seja restaurado, que ele seja livre, que ele seja fortalecido, que ele seja visitado agora, Senhor Deus, pelo Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando a vida dele em todas as áreas, Senhor Deus. Se é familiar, abençoa, Pai. Se é financeira, Senhor Deus, abençoa. Se é sentimental, abençoa, Senhor Deus, porque assim eu te oro, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Com a lição silenciosa, nós estamos no nosso culto. Em nome de Jesus. Fica na paz, e com ela eu quero ficar também.